Boa noite a todos os queridos, amados, irmãos em Cristo. Boa noite a todos esses que estão na nossa página, exatamente do Facebook agora. Nós estamos para mais uma transmissão do nosso programa de devocionais. Temos tido esse tempo assim, de muita reflexão, não é verdade? Sobre aquilo que está acontecendo em todo o mundo. Diante disso, desses problemas, assim, nós estamos impedidos de congregar, de irmos até a igreja para cultuar ao Senhor, e desde então estamos realizando os nossos cultos de domingo de uma maneira virtual. Claro que não é o ideal, mas nós estamos tentando ainda assim, trazer um pouco da palavra de Deus e um pouco de instrução bíblica aos corações. Deus já tem nos abençoado bastante, pois por conta desse ministério, nós já temos tido muitas pessoas, sendo edificadas, lares sendo abençoados, e temos tido até pessoas que têm se convertido a Jesus Cristo. Então nós agradecemos a Deus, damos ao Senhor todo louvor, toda a honra e toda a glória diante de tudo aquilo que Ele tem feito. Não é verdade? Vamos continuar orando pelo nosso país, vamos continuar orando por este problema de ordem mundial, para que, acima de tudo, o Senhor possa estar, assim, derramando suas bênçãos e cumprindo em cada nação, em cada país, e especificamente em cada lar, em cada vida, em cada igreja, que Ele esteja cumprindo o seu propósito. Não é verdade? Então, nós agradecemos a Deus, porque Ele tem sido maravilhoso para conosco e louvamos muito ao Senhor. Hoje, o nosso devocional, ele está no Salmo de número 126. Então, eu convido você aí na sua casa, no seu quarto, não sei se você está numa reunião em família, se estão aí com os filhos, ou se você está mesmo que sozinho, no seu smartphone, no seu computador, eu convido você a acompanhar na sua Bíblia comigo o Salmo de número 126. Diz a palavra de Deus: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Hoje à noite, nós nos alegramos pela leitura da palavra de Deus, e eu quero trazer uma porção bíblica para todos nós, aqui no texto bíblico, e nosso título, nosso tema hoje vai ser As Lágrimas dos Libertos. Que Deus possa abençoar. Vamos orar neste momento. Pai, obrigado pela leitura da palavra de Deus. Esteja entrando em cada coração, abençoando, salvando, edificando, animando, fortalecendo e instruindo, ó Pai, a cada um. Obrigado porque o Senhor falou comigo de uma maneira tão especial neste texto, e o meu propósito agora é compartilhar a palavra de Deus com todos os nossos queridos. Toda a glória seja dada ao Senhor a partir de agora, e oramos em nome de Jesus. Amém. As lágrimas dos libertos. Aqui o salmista relata a emoção da nação de Judá, quando eles foram libertos do cativeiro da Babilônia. É um salmo de choro e, ao mesmo tempo, é um salmo de alegria, é um salmo de riso. É um salmo que contém, então, regozijo, e ele também é um salmo que tem uma pitada de petição. Pedidos são levados a Deus. Aqui nós vemos, então, Judá voltando para a sua terra natal. A Bíblia nos fala que eles estão voltando para Sião. E nesse retorno, quando eles voltam para a sua terra, eles se deparam com algumas dificuldades desta consequência, de terem estado tantos e tantos anos fora do seu território. Então, apesar deles terem a alegria de saírem do cativeiro,
com uma grande dificuldade, por conta desse período todo do exílio babilônico. Então hoje nós vamos falar que bem no centro deste salmo, em que vemos aí o povo de Judá sendo liberto e enfrentando as suas dificuldades, bem no meio, nós vemos um dos textos mais gloriosos, maravilhosos da palavra de Deus. Nós vemos a palavra de Deus dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós. Nós vemos o salmista relatando: grandes coisas fez o Senhor por nós. Hoje à noite eu queria trazer uma reflexão sobre isso. O Senhor continua fazendo grandes coisas por nós. E como que nós podemos aprender sobre isso? Como que nós podemos aprender, na verdade, os feitos do Senhor em nosso favor? É muito importante este devocional hoje, porque nós vivemos uma época, sim, de muitos problemas. Nós estamos vivendo uma época de muitas lutas, muitas provas. Muito tem se falado sobre a pandemia, mas mesmo antes dela vir e estar abalando todo o nosso território nacional, a minha casa, a sua família, as nossas igrejas, a verdade é que existem outros problemas também, além da pandemia. Então, por conta desses problemas, nós vemos assim que muitas e muitas vezes parece que nós ficamos assim cegos em relação, ou pelo menos muitas vezes o crente ele não consegue enxergar as bênçãos de Deus na sua vida. Ele não consegue, como aqui o salmista relata, ele não consegue nem mesmo dizer grandes coisas fez o Senhor por nós. Meu amado, a tragédia ela fica em proporções terríveis quando não enxergamos as bênçãos de Deus na nossa vida. Hoje à noite eu quero falar sobre as lágrimas dos libertos. E nós vamos entender como Deus ele é tremendo, ele é grande e ele faz coisas por nós. Então existem 3 simples realidades neste texto bíblico. Em primeiro lugar, nós vemos que o Senhor Deus ele nos abençoa e ele é grande para nós, e devemos ver isso, porque Deus, vemos claramente no texto, ele abençoando o seu povo. A Bíblia nos fala no versículo de número 2, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Apesar das dificuldades, e nós vamos falar sobre elas daqui a pouco, nós vemos aqui que Deus ele tinha abençoado o seu povo. E qual era o maior sinal, o maior retrato da bênção de Deus para aquele povo? O maior sinal era que Deus tinha liberto aquele povo do cativeiro babilônico. Assim como um dia Deus tinha liberto o povo do cativeiro do Egito, aqui Deus tinha liberto o povo do cativeiro babilônico, e assim nós podemos aplicar que o Senhor Deus também nos libertou do cativeiro, do pecado, da perdição, da incredulidade e das trevas. Eu falei sobre trevas essa semana em um dos nossos devocionais. Então o Senhor, ele tem abençoado aquilo que nós, ou a Bíblia chama de o seu povo, a sua nação, a sua igreja, os seus filhos. O Senhor Deus tem nos abençoado. E uma das consequências das bênçãos de Deus relacionadas a essa libertação para o povo, você viu o que aconteceu com o povo? A Bíblia diz, né, aí na projeção está escrito, e na sua Bíblia também, a nossa boca se encheu de risos. A nossa boca se encheu de risos e a nossa língua de cânticos. Sabe qual é um dos maiores retratos de um povo que está vendo as bênçãos de Deus? E quão grande o seu Deus é? É quando na sua boca existe alegria, existe riso. É quando na sua boca existem cânticos. Eu muitas e muitas vezes já tive o privilégio de dirigir a música na igreja. Somente antes de ser pastor, eu estava bem envolvido com o ministério de direção de música na igreja. Ainda hoje, eu amo dirigir a música na igreja. Mas uma das coisas que mais me preocupa é quando eu vejo ali, na comunhão da igreja, quando eu vejo ali, entre os bancos da igreja, pessoas que não conseguem cantar.
não conseguem louvar. É quase que inevitável que aquele que durante um culto não canta, é quase que inevitável a realidade de que mais cedo ou mais tarde essa pessoa se afastará da igreja e automaticamente, é claro, ela já estava até afastada de Deus. Um povo que se sente abençoado por Deus, ele mesmo diante de lutas e provas, ele tem um riso, um sorriso no seu rosto. Ele tem um cântico na sua boca. A Bíblia nos fala que o salvo, o resgatado, o liberto, né, ele tem um novo cântico na sua boca. E que cântico é esse? É o cântico do retrato de salvação. É um cântico de libertação. Que bênção, que alegria. Então, uma das provas que nós vemos no texto bíblico, que o Senhor Deus, ele abençoa o seu povo, que Deus faz grandes coisas para nós, é quando nós vemos justamente isso, né? Esse povo que reconhece e esse povo que expressa as bênçãos de Deus. Meu amado, um conselho bíblico para nós nessa noite. Em época de muita preocupação, numa pandemia que está quase que nos prendendo dentro das nossas casas, ainda assim é possível termos um sorriso nos lábios, um sorriso, um riso no rosto. É possível ainda levar ao Senhor cânticos, louvores ao nosso Deus, porque foi isto que aconteceu aqui com Judá. Eles estavam enfrentando ainda, apesar da libertação do cativeiro, muitas lutas enfrentariam, mas havia um sorriso no rosto, havia um cântico nos lábios. Você exatamente agora tem um sorriso no seu rosto? Hoje você levou até o Senhor Deus um cântico ao Senhor? Então, em primeiro lugar, Deus ele faz grandes coisas. E ele tem, em primeiro lugar, abençoado o seu povo com a libertação, com a salvação. Não apenas uma realidade que nós vemos é que o Senhor abençoa o seu povo, mas no texto bíblico nós vemos que o Senhor, ele abala o perdido. Olha o que diz o versículo de número 2 ainda, porque diz a Escritura: então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes. Em segundo lugar, a segunda grande verdade que nós vemos sobre este contexto bíblico é que o Senhor não apenas ele estava abençoando o seu povo, Judá, mas ele estava abalando o incrédulo. Ele estava abalando o perdido. A Bíblia então diz ali, né? Então se dizia entre os gentios. Sabe, meus queridos e amados, como é importante que as pessoas incrédulas vejam em nós a alegria do Senhor. Porque, na verdade, eu gostaria que você fosse levado a pensar um pouquinho. Por que você acha que aqueles gentios estavam tão impressionados? Aqueles gentios estavam impressionados por muitas coisas. Uma delas era justamente porque Deus, o Deus daquela nação, o Deus de Judá, ele tinha liberto aquele povo. E eles estavam impressionados também porque eles estavam vendo um povo feliz, alegre, um povo se regozijando, um povo adorando o Senhor. Isso foi e se tornou impressionante para eles, como Deus ele tinha sido bom para eles, para Judá. Então, diante desta verdade, eu também gostaria de estender para nós nesse devocional o fato, a realidade de como o incrédulo está sempre olhando para nós. Meu amado, aquele seu colega do trabalho, ele está olhando para você. Aquela pessoa que faz parte da sua família e ainda não é um crente em Jesus Cristo, ele está olhando para você e para mim. Você que estuda, se é que está numa faculdade ou num colégio ainda, né? As pessoas, os seus colegas ali de classe, eles estão olhando para você. E eles vão falar inevitavelmente algo sobre nós. E nós precisamos ter um testemunho de abalo para o coração do perdido. Nós precisamos, por causa do nosso testemunho, levar até eles esta declaração. Olha como Deus ele é bom para ele, para ela, para este jovem, para este meu amigo do trabalho,
para a minha prima, para o meu tio, nós precisamos realmente levar um testemunho impactante para o mundo. Grandes coisas fez o Senhor. E nós vemos que o Senhor estava fazendo grandes coisas, não somente abençoando o seu povo, mas também abalando o perdido. O perdido de verdade precisa ver como Deus é grande, ele é tremendo. E ele verá, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, o perdido verá a grandeza de Deus. Mas hoje é tempo dele ver esta grandeza, justamente porque ele é incrédulo, ele é perdido e ele precisa ver em nós a grandeza de Deus, que o nosso Deus, ele é diferente do Deus do mundo. Que Deus nos ajude e que Deus abençoe você a alcançar este propósito. Então se diziam entre os gentios. Está comigo então? Quais seriam, então, as realidades que mostram como Deus ele é grande? Quais seriam, então, essas realidades? Recapitulando, primeiro, ele é grande, porque ele abençoou o seu povo. Segundo lugar, o Senhor Deus ele é grande, porque ele abalou o perdido. Terceiro e último lugar, o Senhor Deus ele é tremendo e ele é grande, por isso que o salmista escreveu: grandes coisas fez o Senhor por nós. Terceiro lugar, ele é grande, abrigando-nos em suas promessas. A Bíblia nos fala: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Muitas e muitas vezes esse texto ele é usado de maneira evangelística, mas hoje nós vamos trazer a interpretação dele ao pé da sua letra. Por quê? O que está acontecendo dentro desse contexto? O que aconteceu é que quando Judá volta para Sião, eles encontram uma terra abalada, uma terra abatida. Eles ali, ficaram cativos. Os estudos dos contextos da história mostram que Judá ficou ali cativo durante praticamente 70 anos. Você já imaginou o que aconteceu com uma terra abandonada durante praticamente 70 anos? Uma terra negligenciada, uma terra que não foi devidamente tratada. A verdade é que a história diz que os colonos que ocuparam alguns daqueles territórios, eles ocuparam outras áreas de atividades. O equipamento que eles tinham, estou falando Judá, voltando para uma terra tão danificada, provavelmente já não era um equipamento mais adequado. A erosão tinha maltratado o solo, quer dizer, a superfície da terra estava totalmente desgastada por conta de tantos anos não ter sido utilizada. Por isso até que o versículo anterior diz, traz-nos, Senhor, as correntes das águas do sul. Por quê? Porque era uma terra um tanto quanto seca por conta da ausência das águas. Muitos problemas. Meu querido, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que mesmo que Deus opere uma grande bênção, uma grande maravilha nas nossas vidas, fato é que ainda muitas e muitas lutas, elas virão. Mas o que é também que nos faz entender que o nosso Deus, ele é grande, ele é tremendo. O que nos faz entender é que Deus, na sua palavra, ele nos abriga, ele nos cobre com ricas promessas. E o que Deus falou para Judá naquela ocasião? Olha, a terra está danificada, problemas realmente existem, mas vocês vão precisar fazer a semeadura, vocês vão precisar plantar, mesmo que esse plantio seja em muitas lágrimas. Vocês vão colher frutos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente voltará, sem dúvida, com alegria. Então é impressionante ver que no início do texto nós vemos que Deus libertou o povo do cativeiro. Deus fez a parte dele, abençoando o povo. E Deus, ele é grande, mostrando quando ele apenas age. Mas nós vemos também que Deus, ele é grande também quando ele está nos ajudando a fazermos a nossa parte, quando nós agimos.
Deus, ele é grande quando nós vemos que a terra está seca. Deus, ele é grande quando nós vemos as dificuldades no plantio. Deus, ele também é grande quando nós trabalhamos e as lágrimas correm e de repente nós não estamos vendo tantos frutos de maneira imediata. Deus, ele é grande também nesta hora e ele nos abriga com suas promessas. Diante disso, então, a mensagem de conforto e de ânimo que nós temos é essa. Que mensagem oportuna, que texto maravilhoso. Por quê? Porque estamos vivendo a época, então, de insegurança, de medos, de receios. Mas Deus, ele é grande quando existe a seca. Deus, ele é grande quando nós precisamos ficar confinados. Deus, ele é grande quando nós temos o temor do vírus. Deus, ele também é grande porque a grandeza de Deus, ela nos cobre com as suas promessas. E o que Deus nos mostra e mostrou para Judá é: Judá, faça a sua parte. Vá plantando, mesmo que em lágrimas, porque confiantes na minha promessa, vocês colherão frutos com alegrias. Alegrias. Então eu louvo ao Senhor Deus e eu termino esse devocional mostrando como Deus é grande, porque Ele nos abriga, Ele nos cobre com suas promessas. Exatamente agora, você pode lembrar dezenas e dezenas de promessas da palavra de Deus para você, para mim. Deus, ele nos abriga com suas promessas. E mesmo que nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, neste mundo, nós não vamos temer mal algum, porque Deus está conosco. A vara dele, o cajado dele, nos conforta, nos consola. Então eu termino o nosso devocional nessa noite, agradecendo a Deus e trazendo uma pergunta. Como estão suas lágrimas? Como estão, meu amado, querido, você que está me ouvindo, como estão as suas lágrimas? Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão me ouvindo, eles provavelmente têm chorado e chorado bastante. Talvez chorado por conta de um problema de ordem conjugal. Talvez tenha chorado por causa de uma enfermidade séria. Talvez está chorando por causa de alguma dificuldade de ordem financeira. Talvez é o choro na área ministerial. Como estão suas lágrimas? Eu digo a você, com toda certeza, que Deus, ele pode ser glorificado no meio das nossas lágrimas. Portanto, nós devemos confiar, porque existem três realidades que falam sobre a grandeza de Deus. Três realidades que mostram, como Deus, ele é tremendo. Três verdades que nos ensinam sobre as lágrimas dos libertos. E eu termino o nosso devocional lembrando elas para vocês. A primeira é que Deus, vemos ele abençoando o seu povo. A segunda realidade é podemos ver Deus abalando o perdido. E a terceira realidade é Deus nos abrigando com suas promessas. Que Deus abençoe você neste devocional. Que você possa ter um final de noite aí no conforto, no amparo do Senhor. E mesmo que lágrima esteja escorrendo agora, nós podemos ter a certeza absoluta que esse mesmo Deus prometeu que um dia enxugará do nosso rosto toda lágrima. E eu te louvo, Senhor Deus, pelas lágrimas dos libertos. Obrigado. Pai, termino este devocional agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Esteja com cada pessoa aqui, no seu quarto, na sua casa, na sua sala, na sua cozinha, no seu local de trabalho. Nós temos tido pessoas em outros países nos escutando. Nós temos tido pessoas em todos os lugares nos ouvindo. Que o Senhor seja glorificado e abençoe a todos, sem exceção. Se tivermos alguém que não tem Cristo Jesus como Salvador pessoal ainda, que o Senhor possa estar tocando neste coração. E que o Senhor também abençoe cada crente, com todo o conforto que o Senhor providencia para nós. Obrigado, ó Pai, pelas lágrimas
dos libertos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos encerrando a nossa transmissão. Uma grande alegria vermos várias pessoas aqui dando uma boa noite, falando que estão no local de trabalho, estão na sua casa, conectados. Obrigado. A sua participação tem sido motivo de muita alegria e nos motiva a continuar. Que Deus nos ajude. E vamos então continuar firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Amanhã às 20 horas, mais uma vez estaremos aqui para falar um pouco mais da palavra de Deus. Deus abençoe.